Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu estou com o tema Voltando aos Pés da Cruz, um tema sugerido por um seguidor. Então, fique comigo! Voltando aos Pés da Cruz. Esse é um tema sugerido pelo jovem Manuel de Souza, da cidade de Itajuípe, tem 18 anos. Ele é especialista em computação e também ele foi minha ovelha quando eu pastoreei a igreja aí na cidade de Itajuípe. Ele é uma bênção, prega a palavra de Deus e ele nos enviou esse tema. Não sai daí, pega a sua Bíblia e vem comigo porque tá muito bom este vídeo de hoje. Como voltar aos pés da cruz? Essa é uma pergunta importante para quem está iniciando no caminho do Evangelho com o Senhor. Nós sabemos que quando as pessoas vêm para Jesus, elas vêm com a sede muito grande de cantar, de pregar o Evangelho na presença do Senhor. E com o passar do tempo, as pessoas vão se esfriando. Por que será que as pessoas ficam assim? Por que será que elas perdem o ânimo de continuar na igreja? Segundo a palavra de Deus, quando a pessoa ela vem do mundo e aceita o Senhor Jesus, o espírito imundo que acompanhava aquela vida sai daquela pessoa e ela passa a viver uma nova vida com Cristo. E segundo a palavra de Deus, este espírito maligno ele sai e fica em lugares áridos, procurando um local para habitar. Vamos ver essas respostas na Bíblia? Aqui no livro de Mateus 13, diz o seguinte, a partir do verso 43, diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontrando. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Então, ele leva consigo os outros espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Há uma entrelinha nesse versículo aqui, que é quando o espírito imundo sai da vida da pessoa. A Bíblia diz que quando a gente confessa o nome do Senhor publicamente, a Bíblia diz que o Senhor Jesus também confessará o nosso nome diante de Deus. Naquele dia, tudo de espírito maligno, de opressão, de coisas ruins, sai da vida daquela pessoa. E aqui tem uma entrelinha no verso 44, quando diz assim, que esse espírito ele sai, ele dá um tempo. Então, esse período que a pessoa passa feliz na presença de Deus, querendo aprender mais, com sede de Deus. E de repente a pessoa começa a se esfriar por si só, né? E esse espírito ele retorna. E aqui no versículo que eu mencionei, diz o seguinte, que ele volta para observar aquela casa que ele deixou. Mas se ele encontrar ela vazia, varrida e adornada, ele chama mais 7 e passam a habitar ali, ou seja, são 8 espíritos malignos dessa vez. Temos que nos preocupar o seguinte, o que significa exatamente a casa vazia, varrida e adornada? Aqui é que está a questão, a casa vazia, varrida e adornada. É quando você que aceitou ao Senhor Jesus, que nos seus primeiros passos lia a palavra de Deus, estava correndo atrás de Deus, você deixa de fazer isso. Você deixa de meditar na palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a fé, ela vai morrer. Eis aí um ponto importante na vida de qualquer cristão, não só dos novos convertidos, mas na vida de qualquer crente. Você pode estar num patamar alto, você pode chegar num cargo eclesial maior que puder. Se você não meditar na palavra de Deus, você vai esfriando. Este é o principal motivo de que as pessoas estão encaminhando para Deus,
Aí elas esfriam na fé e não querem mais acompanhar, esquecem de Deus, voltam para o mundo, os espíritos malignos retornam àquela vida e aquela vida se torna pior do que a primeira vez. Salmo 112, o verso 1 diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, ou seja, que medita na palavra do Senhor. O segredo de um cristão estar de pé não é cantar, não é sair por aí pregando, não é ter um cargo eclesial. O segredo do crente estar de pé é a firmeza, é o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que nós erramos quando nós não temos o conhecimento da palavra. Então, para que o crente ele não esmoreça na sua fé, ele precisa de duas coisas: ler a Bíblia e orar. Aqui no Salmo 1 também tem outra advertência para o crente de Jesus, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Outro ponto importante que você não pode deixar de se esquecer é que o servo do Senhor, quando ele começa a tomar outros rumos, quando ele começa a ir para outros lugares, ele deixa de observar a lei do Senhor e começa a se sentar na mesa do escarnecedor. Esta fé está propensa a cair. Nós não devemos nos deter na mesa do escarnecedor. O que significa isso? O que será que quer dizer? Sabe o que significa? Significa que nós não devemos olhar para outras coisas, tipo assim, tirar o nosso foco de Deus, tirar a nossa atenção da palavra de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Por isso que nós devemos dar prioridades à palavra de Deus. Deixar de ir a um culto porque precisa assistir um filme. Deixar de meditar na palavra porque precisa sair com os amigos. Deixar de orar no seu secreto ao Senhor. Essa daí é horrível, porque você vai perdendo o contato com o céu. Você precisa meditar, você precisa orar para que a tua fé não esmoreça. E como voltar aos pés da cruz? Uma vez que já está afastado, se sentindo vazio, se sentindo derrotado, não sente mais a presença de Deus, como fazer isso? Tudo que você precisa está aqui na palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Quando você lê, a sua fé vai voltar. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Sem a leitura dela, nós esmurecemos na fé. No livro de Josué 1, nós encontramos um conselho de Deus para Josué. Quando Moisés morreu, Deus convoca Josué a liderar o seu povo até a terra prometida. E Deus aconselha Josué. Ele fala que será com ele e que ele se levante, que ele tenha bom ânimo. E lá na frente o Senhor dá um dos principais conselhos para Josué, que é: eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, onde você colocar o teu pé, eu te darei. E ele faz um monte de promessas. E no final o Senhor fecha o aconselhamento dizendo: e não te apartes da tua boca o livro desta lei. Fazendo isto, todos os teus caminhos serão prósperos. Você que se encontra desanimado, triste, se sentindo vazio, sentindo-se distante dos pés da cruz de Cristo, há tempo de voltar, há tempo de sentir aquele calor de verdade novamente, lendo a palavra de Deus. O princípio da sabedoria está em obedecer à palavra de Deus. Portanto, obedeça a palavra de Deus. Não se vá por conselhos de amigos, porque você pode cair num laço. Permaneça na presença do Senhor. Independente se você ganha um cargo, se você vai fazer ou vai acontecer. Independente, você precisa ter a sua vida espiritual com Deus.
Esses são os últimos tempos, tempos em que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ter um relacionamento com Deus e cada vez mais se afastam da presença de Deus. Mas nós sabemos que Jesus está perto de voltar. Não há tempo de brincar, de parar no meio do caminho. Não há tempo de vacilar na fé. Precisa se voltar aos caminhos do Senhor. Precisa correr atrás de Jesus. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para que você receba novas notificações e que Deus possa estar abençoando a sua vida. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, pessoal.